Alô, alô, concurseiro, mais uma vez aqui para mais uma questão aqui de raciocínio lógico para o Banco do Brasil 2023. Então, vem comigo e venha aprender tabela verdade, venha aprender sobre lógica proposicional, tá certo? Então, essa é a hora de você gabaritar essa prova, chegou o seu momento, 2023 é o ano da sua aprovação, beleza? Então, olha lá, pessoal, vem comigo aqui. Considere os conectivos lógicos usuais e assuma que as letras maiúsculas representam proposições lógicas simples. Com base nessas informações, julgue o item seguinte relativo à lógica proposicional. Então você já sabe que lá no seu edital tem um tema chamado lógica proposicional. Então, se você é ruim de raciocínio lógico, você já deve ter assistido a nossa aula anterior, né, a nossa questão. Então, assine o canal, seja membro do canal para ideia do concurso e você vai assistir o raciocínio lógico do zero até o avançado, então vai valer muito a pena, beleza? Bom, então olha lá, pessoal, mais uma vez é uma questão que envolve simbologia lógica. Tabela verdade. Então, olha lá. Considere também que as primeiras três colunas da tabela verdade da proposição lógica P, condicional Q ou R, Q e R sejam iguais a. Então, ele já te deu aqui a formação, né? Já deu uma prévia aqui, ó. Ele já disse que P, Q e R a gente pode formar da seguinte maneira, né? Essas três colunas aí. Bom, se eu não soubesse isso aí, professor, primeiro tu vai ter que contar a quantidade de colunas que tem aqui, né? Quantas colunas eu vou ter? Vai depender da quantidade de proposições que ele vai te dar. Mas eu sei que se eu tenho aqui, por exemplo, 8 linhas, né, como mostra essa tabela, significa que eu tenho 3 proposições. Já ensinei para você como é que se calcula a quantidade de linhas da tabela verdade. Então, olha lá, é 2 elevado a n. Esse n é a quantidade de proposições. O que é proposições dessas letras maiúsculas aqui, ó. Aqui eu tenho o P, aqui eu tenho o Q e aqui eu tenho o R, certo? Então, 3 proposições é 2 elevado ao cubo. 2 ao cubo é a mesma coisa que 8, ou seja, 8 linhas. Perfeito, professor. Então, vamos organizar isso aqui. Primeiro, se eu tenho aqui, ó, P condicional, Q e R, vamos lá. Vamos deixar condicional por último, porque quando ele te dá exatamente uma simbologia, é ela que vai te dizer se é uma tautologia, se é uma contradição, se é uma contingência, quantas valorações verdadeiras vai aparecer na última coluna, quantas valorações falsas vai aparecer na última coluna. Todavia, sempre vai aparecer a simbologia na última coluna, tá certo? Então, nesse caso, eu tenho P condicional Q e R. Então, vamos lá, vamos organizar. Eu já tenho aqui P, eu já tenho Q, já tenho R. Perfeito, isso já adiantou para mim aqui, certo? E agora eu vou colocar Q e R. Vamos colocar aqui o Q e R. Perfeito? Essa aqui é uma outra coluna. Bom, você sabe que esse chapeuzinho aqui, ele é a nossa conjunção. Para ter o valor lógico verdadeiro, as duas proposições precisam obrigatoriamente ser verdadeiras. Então, se aparecer um falso ali, você já sabe que é falso. Então, vamos fazer a relação, ó. Que a coluna Q e a coluna R. Então, essas duas colunas aqui, nós vamos fazer a relação. Aonde aparecer verdadeiro com verdadeiro, é lógico que vai ser verdade, né? Então, olha lá, o verdadeiro com verdadeiro aqui é verdade, verdadeiro com falso aqui é falso, porque as duas obrigatoriamente precisam ser verdadeiras, certo? Aqui falso com verdadeiro é falso, aqui ó, falso com falso piorou, é falso, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro com falso é falso, falso com verdadeiro é falso e falso com falso também é falso. Beleza? E agora, professor? Agora a gente vai trabalhar a última coluna, que é P condicional Q e R. Então vamos colocar aqui, ó, P condicional Q e R, ok? Q e R eu já tenho, que é essa coluna aqui que eu acabei de formar. E quem é o P? O P é o início aqui, né? Está bem aqui no início. Deixa eu só apagar aqui, só para não confundir, só para me colocar aqui a setinha, ó. Só para você entender. Então aqui tem a tabela, né? Ou seja, a coluna do P e a coluna do Q e R. Então vou fazer uma relação entre eles. Qual é a relação de condicional? Olha, eu tenho uma condicional aqui entre eles. O que diz a condicional, como eu já expliquei para vocês na questão anterior, que para ser verdade não tem que aparecer a Vera Fish, né? Então, se aparecer verdadeiro e a segunda proposição falsa, automaticamente vai aparecer a terceira como falsa. Então, primeira proposição verdadeira, a segunda falsa. Eu vou lembrar aqui do que é falso e não do que é verdadeiro. Porque o que é verdadeiro, professor? Verdadeiro com verdadeiro, falso com verdadeiro, falso com falso, tudo isso é verdadeiro.
E o que é falso? Quando aparecer a primeira proposição verdadeira e a segunda falsa. Ou seja, vai aparecer a Vera, a ficha e falsa, que é a nossa inicial para a gente decorar isso aí. Tá certo? Bom, perfeito então. Eu tenho o P, que é verdadeiro, e aqui, verdadeiro. Condicional verdadeiro com verdadeiro é o que, pessoal? É verdadeiro. Agora eu tenho verdadeiro e falso. VF, ou seja, Vera Fischer, opa, é falso. Vamos lá, o próximo, verdadeiro e falso. Novamente a Vera Fischer falsa. Agora aqui, ó, verdadeiro e falso. Novamente Vera Fischer falsa. Falso e verdadeiro já é o contrário. Então, eu não posso dizer que é Vera Fischer, tá? É Fischer Vera, já aí já é o contrário. Então, nesse caso aqui é verdadeiro, tá bom? Aqui é verdadeiro. Aí, ó, falso com falso é verdadeiro. Falso com falso também é verdadeiro. E falso com falso também é verdadeiro. O que ele vai perguntar para você? Ó? Nesse caso, a última coluna, que é justamente essa aqui que nós achamos. Ó, a última coluna que nós achamos aqui, que é essa aqui. A última coluna dessa tabela verdade, pessoal, apresenta exatamente 3 valores verdadeiros? Não. Apresenta mais, é claro. Então, por isso que esse item nessa questão, ela é errada. Ok? Então, você vai marcar errado porque não tem 3 valores verdadeiros. Tem mais de 3 valores verdadeiros. Nós vamos ter ali 3 valores falsos. Não é verdade? Então, uma questão bem tranquila também de tabela verdade. Então, não perca tempo. Vamos revisar. Vem aqui pro Pai d'Égua, se inscreva no canal, nos segue lá no Instagram, @Pai d'Égua Concurso, que tem muita coisa boa aí para você, tá certo? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas se inscreva aqui no canal que você vai ver vários vídeos aqui de raciocínio lógico que você vai entender para arrebentar lá no concurso do Banco do Brasil, beleza? Valeu!